Superada essa parte inicial, essa teoria geral da prova, vamos agora tratar das espécies probatórias, ou seja, os tipos probatórios. O direito processual do trabalho, como qualquer sistema, ele possui os seus elementos, ele possui os seus limites. E quando a gente fala em espécie probatória, nós temos que entender que o processo do trabalho como um sistema, ele só aceita aquelas provas, aquelas modalidades probatórias que o próprio sistema reconhece. E o sistema processual trabalhista reconhece 5 modalidades probatórias. A prova documental, que é uma prova pré-constituída, as provas orais, que é o depoimento pessoal e a prova testemunhal, a prova técnica, que é a prova pericial, e a inspeção judicial, que é uma modalidade probatória que não é regulada pela CLT, está no CPC, mas que aceita e que pode também ser utilizada no processo do trabalho. Então, nós vamos analisar as 5 modalidades probatórias: documental, depoimento pessoal, testemunhal, inspeção judicial e prova pericial. Muito provavelmente nós vamos precisar aí de 2 vídeos para analisar todas as provas com a merecida profundidade. Vamos começar falando da prova documental. Quando a gente pensa em documento, o que é que vem à nossa cabeça? Normalmente, quando a gente pensa em documento, vem à nossa cabeça um pedaço de papel, um recibo, um contrato. Mas documento, na verdade, constitui tudo aquilo que não integra as outras espécies probatórias. Então, tudo que não for depoimento pessoal, testemunhal, perícia e inspeção judicial dentro do processo será um documento. O que caracteriza o documento é o fato dele ser pré-concebido. Não há produção de documento durante a instrução. O documento já foi produzido, ele vai apenas ser anexado ao processo. E não necessariamente é um papel. Pode ser, por exemplo, um registro em áudio, um registro em vídeo, uma foto. Tudo isso dentro do processo é documento, porque já foi pré-constituído, porque já foi pré-concebido. Então, se a gente vai conceituar documento, o melhor conceito é esse, tá? É um conceito residual que tem como característica principal o fato de ser pré-constituído, o fato de ser pré-concebido. A prova documental, como eu disse, ela vai ser anexada ao processo. E há um momento oportuno para essa prova documental ser anexada ao processo. Se a prova documental ela for anexada pelo autor, o momento oportuno é com a inicial. Então, junto com a petição inicial da reclamação trabalhista, vão os documentos probatórios, a prova pré-constituída que o autor possui, que o reclamante possui. E se a prova documental fosse apresentada pelo reclamado, o momento oportuno é com a defesa. Então, juntamente com a defesa, ele vai e junta os documentos. Esses momentos oportunos, processualmente apropriados para anexar os documentos, eles induzem preclusão. Então, caso o reclamante não junte os documentos probatórios junto com a inicial ou o reclamado não junte com a contestação, haverá preclusão. Acontece que há exceções a essa regra. É o caso, por exemplo, do que a gente chama de documento novo. O que é considerado dentro do processo um documento novo? Documento novo é aquele que ou é cronologicamente novo, não existia antecipadamente, então não tinha como o reclamante anexar, por exemplo, a sua inicial um documento que não existia quando ele propôs a sua ação. Não há possibilidade de um reclamado juntar com a contestação um documento que não existia, que foi produzido depois. Esse documento é um documento cronologicamente novo e pode ser anexado posteriormente. Agora, existem documentos que são cronologicamente antigos, mas que não foram acessíveis à parte interessada. A parte não tomou conhecimento, ela não teve condição de ter acesso a esse documento. Veja, não é um documento que o reclamante sabia que existia e esqueceu lá dentro da gaveta, não é isso. É um documento que ele não sabia ou não tinha condição de saber que aquele documento existia. Então, por exemplo, um reclamante ajuiza uma ação pedindo salário por fora, e aí ele descobre depois do ajuizamento da ação que um gerente que foi demitido depois que ele saiu da empresa tinha esses controles de pagamento por fora. E aí o gerente fornece a ele. Isso é um documento novo.
Não confunda com aquela situação em que o advogado faz a entrevista inicial com o reclamante, pergunta se todos os documentos estão ali, ele diz que está, e aí no dia da audiência ele leva lá um documento que ele estava com ele guardado dentro de uma gaveta, dentro de um armário e não sabia. Isso daí não é, processualmente falando, considerado um documento novo. Os documentos novos podem ser juntados posteriormente. Até em fase recursal é possível a juntada de um documento novo. Inclusive o TST na súmula 8 permite que você faça juntada de documento novo em fase de recurso. Então o documento novo pode ser juntado depois. O importante é que, uma vez juntado esse documento, seja oportunizada a parte contrária o exercício amplo do contraditório. Quando a gente fala aqui em contraditório, é importante saber que não é simplesmente se manifestar sobre o documento. É também poder fazer a contraprova. Não adianta eu juntar um documento num momento processual em que a contraprova não é mais possível. Então eu tenho que reabrir a instrução, se for o caso, e tenho que permitir a contraprova. Juntado documento novo é passível de contraditório amplamente, tá? Não só no sentido de manifestação, mas também no sentido de produção de contraprova. Existem algumas questões relacionadas a documento que é interessante a gente aqui abordar. São alguns incidentes. E aí eu vou aqui destacar 3, dos quais eu vou me aprofundar em 2, tá? Quais são os 3 incidentes relacionados a documento que é importante a gente saber? O primeiro é o incidente de autenticidade documental. O segundo é o incidente de falsidade documental e o terceiro é o incidente de exibição de documentos. Qual desses eu vou me aprofundar? Eu vou me aprofundar no primeiro e no terceiro. A falsidade documental eu não vou me aprofundar porque a CLT é completamente omissa e tudo que está no CPC acaba se aplicando ao processo do trabalho. Então, apresentado um documento falso, vai ser feita uma perícia, a perícia vai detectar a falsidade, as partes vão poder se manifestar sobre o laudo, apresentar quesitos, e aí, em seguida, o juiz vai julgar, analisando se é ou não um documento falso. Se for falso, desentranha e aplica as sanções processuais. Mas eu não vou me aprofundar. Agora, no incidente de autenticidade e no incidente de exibição, eu vou me aprofundar. Por quê? O primeiro porque está explícito na CLT. E o segundo porque traz implicações quanto à distribuição do ônus da prova. Então, primeiramente, incidente de autenticidade ou de inautenticidade documental. Esse incidente está lá no artigo 830 da CLT. E ele se estabelece da seguinte maneira. Imaginemos que um documento em fotocópia é juntado ao processo. E a parte contrária, ao se manifestar sobre aquela fotocópia, sobre aquele documento que foi juntado em fotocópia, entende por bem impugnar a autenticidade daquela fotocópia, dizendo que ela não corresponde ao original. Uma vez apresentado o incidente de inautenticidade, impugnando a autenticidade do documento, qual é a providência que o juiz irá adotar? Bem, o juiz ou vai determinar que seja substituída a fotocópia pelo original ou por uma cópia autenticada em cartório, ou ele vai determinar que os originais sejam apresentados em secretaria para que um serventuário da vara possa fazer essa autenticação, sem custo, tá? Se eventualmente for constatado que a cópia ela não corresponde ao original, desentranha-se o documento, aplicam-se as sanções processuais. Se a cópia for igual ao original, faz-se ali mesmo a autenticidade. Esse incidente está um pouco em desuso porque todos nós sabemos que hoje em dia o processo ele é virtualizado, ele é eletrônico, e normalmente você apresenta aquele documento, declara autêntico e assina eletronicamente. E aquilo dali já meio que vale como se fosse o original. Nada obstante, ainda é possível você impugnar a autenticidade se aquilo dali for feito através de uma cópia. Então, embora o incidente esteja em desuso, tendo em vista a virtualização do processo, ele ainda é possível de ser levantado e está lá na CLT. Já o incidente de exibição de documentos, ele é importante porque ele poderá ter uma implicação na distribuição do ônus da prova. Então vamos entender direitinho como é que vai funcionar isso. Imaginemos que alguém, seja autor ou réu, não importa, queira provar um determinado fato através de um documento que não está em seu poder. Então, existe um documento, o documento é de conhecimento daquela parte, mas ele não tem acesso ao documento, ele não está em poder do documento. O que é que ele deve fazer? Ele deve deflagrar um incidente de exibição de documento. Esse incidente ele é regido pelo Código de Processo Civil, lá no artigo 396 seguintes do CPC. E como é que ele se processa? Bem,
Apresentado o incidente ou determinado pelo juiz a exibição, que pode ser o próprio juiz determinando ou a parte requerendo essa exibição, ele vai instar a parte contrária ou o terceiro a exibir. Obviamente que quando você vai deflagrar o incidente, você tem que explicitar para o juiz qual é o documento que você quer que seja exibido, onde é que ele se encontra, o que é que você quer provar com ele, por que você entende que esse documento está em poder da contraparte ou em poder de um terceiro, tudo isso tem que ser justificado. Pois bem, deflagrou-se o incidente, o juiz vai intimar. Pode ser a parte contrária, pode ser um terceiro. Intimou a parte contrária ou terceiro para exibir o documento, eles podem fazer o seguinte, podem exibir. Uma vez exibido, resolve-se o incidente. Tem um prazo de 5 dias para fazer isso. Beleza, resolveu o incidente, exibiu o documento, não há mais aí qualquer problema. O incidente é encerrado. Mas eles podem também não exibir. E aí existem duas formas de não exibição. Ou eles não exibem e justificam por que não estão exibindo, ou ele simplesmente se mantém inerte. Ou seja, nem exibe, nem deixa de exibir. Faz de conta que aquela intimação não é para ele. Se a parte contrária ou terceiro não exibir e justificar, o juiz vai analisar se aquela recusa de exibição é justa ou injustificada. Se ele entender que a recusa é justa, não precisa exibir. Se ele entender que a recusa é injustificada, aí ele vai determinar essa exibição. Caso a exibição não aconteça, ocorrerá uma consequência processual. Qual é essa consequência processual, professor? Depende. Se for a parte contrária, a consequência processual será a presunção relativa de veracidade dos fatos, que com o documento se queria provar. Eu estou querendo provar salário por fora. A parte contrária recusou a exibição. O juiz analisou a recusa, entendeu que ela era injusta. Presume-se que o salário por fora existia. Mas essa presunção é relativa, ou seja, admite prova em sentido contrário. Agora, se a recusa injusta for de um terceiro, a consequência jurídica muda. O que é que diz a lei processual? Que o juiz determinará a busca e a apreensão daquele documento. Isso também ocorre quando a parte fica inerte. Então, deflagra-se o incidente de exibição, o juiz intima a parte para exibir, a parte não exibe. Presunção de veracidade dos fatos que com o documento queria demonstrar. Se for o terceiro, ficar inerte, busca e apreensão. Ok? Essas consequências jurídicas são distintas porque eu não posso aplicar a presunção de veracidade quando a recusa injusta ou a inércia vem de um terceiro. Quando vem da parte contrária, ok, dá para aplicar. Sempre uma presunção relativa, sempre admite prova em sentido contrário. Bem, e qual é a importância disto? Isso tem uma importância relevante, sobretudo quando a gente fala de cartões de ponto. O que é que acontece com os cartões de ponto? A lei material, ela determina, lá no artigo 74 da CLT, que as empresas que possuem mais de 10 empregados, atualmente mais de 20 empregados, porque isso mudou recentemente, elas façam registro de jornada dos seus funcionários. Então, as empresas que possuem mais de 10 empregados até o final do ano passado, e as empresas que possuem mais de 20 empregados do final do ano passado para frente, ano passado me refiro a 2019, precisarão fazer o controle de jornada dos seus funcionários. Bem, se há uma obrigação legal de fazer o controle de jornada, caso determinado empregado entre na justiça requerendo horas extras, pressupõe-se que essas horas estarão registradas no controle. Então a empresa vai ter a obrigação de exibir. E o que é que acontece se a empresa não exibir? Bem, o TST tem uma súmula que simplifica o incidente de exibição. A súmula é 338, que diz basicamente o seguinte: pleiteadas horas extras de empresa que possui mais de 10 empregados até o final de 2019 ou mais de 20, 2019 para frente, ela precisa exibir os documentos. Se ela não exibir, presume-se verdadeira a jornada declinada na inicial. Nada mais é do que a consequência jurídica da não exibição. Agora, a súmula foi além. Por quê? Porque ela também não considera realizada essa exibição se aqueles cartões de ponto forem britânicos, ou seja, trouxerem horários de entrada e saída invariáveis, porque não se presta a demonstração da jornada. De sorte que
Caso a empresa não exiba ou exiba cartões de ponto com jornada invariável, a consequência jurídica é a mesma. Presunção de veracidade da jornada declinada na inicial, e aí o ônus da prova se inverte. Porque essa presunção é relativa, admite prova em contrário, mas agora é a empresa que vai ter que fazer a prova do fato negativo. Ok? Vamos ficar com prova documental por aqui. Na próxima aula a gente continua aí com as espécies probatórias.